Dá um jeito aí, ó. Então, próximo conteúdo aqui, ó. Já atualizei lá os arquivos, né? Esse é o último, tá na sequência, né? Esse é o último conteúdo que a gente vai ver, que é esse capítulo 8 aqui. Então, aqui ele vai puxar um pouquinho mais para o lado lá de arquitetura, né? Estiveram no passado lá com o Sidão. Por que que ele puxa mais para essa arquitetura aí? Lembra que eu comentei lá, que vocês viram lá o começo da arquitetura, que foi a parte de circuitos digitais, depois um pedacinho lá relacionado à memória, barramento, processador, que é a arquitetura de computadores em si, depois você pega sistemas operacionais, né? Só que quando a gente está vendo aqui um sistema operacional para múltiplos processadores, depende desse cara aqui de cima, né? Então, por isso que, às vezes, aqui nesse capítulo parece que está falando mais de arquitetura, né? Mas, na verdade, dependendo de como a arquitetura é montada, eu vou montar o meu sistema operacional, né? Tanto que o finalzinho desse conteúdo aqui, desse material, que é o último, ele já entra no próximo conceito aqui, que é redes, né? Aí a hora, por exemplo, por que o rede seria o próximo conteúdo, né, das matérias que eu comento lá, mais teóricas, né? Que a hora que você pega aqui, e no SO, se eu pegar um processo se comunicando com o outro, algo localmente, sem usar a internet, sem nada, você está fazendo uma troca de mensagens entre processo. Em redes, é a mesma coisa, eu estou fazendo uma troca de mensagem entre um processo e outro. A diferença é que o meu processo aqui do Chrome está se comunicando com o processo de vocês no Chrome aí na casa de vocês, usando a internet como meio de transmissão, né? Então, em redes, você tem um processo se comunicando com o outro também. E depois você coloca isso daí num sistema distribuído para organizar isso daí de forma melhor, né? Então, ele primeiro apresenta uma divisão dessas arquiteturas aí de processamento paralelo. Essa primeira divisão está em 4 níveis, né? Que são esses 4 primeiros níveis aqui. Esse terceiro nível aqui que eu vou marcar em amarelo é uma arquitetura que não existe em implementação comercial, né? Ou seja, seria uma possibilidade, mas não tem nenhum computador para representar isso daí. A primeira, né, que aqui é chamada de instrução única e único dado, que seria eu ter uma representação desse daqui, né, onde eu tenho uma unidade de processamento, uma unidade de controle e uma unidade de memória, né? Então, o que vai fazer? A unidade de controle passa para a unidade de processamento o conjunto de instrução, ou seja, o que precisa fazer. A unidade de processamento aqui no meio vai executar as informações e buscando informação na memória, né, na unidade de memória para fazer isso daí. Só que isso ainda é o uniprocessador, quando eu tenho um único processador, né? Então, tirando essas duas em amarelo aqui, deixa eu marcar essa em amarelo. Tirando essas duas em amarelo aí, o uniprocessador foge do foco desse capítulo, que é processamento paralelo, e o outro aqui, que é o MISD, múltiplas instruções, um único dado, também não entra porque não existe implementação comercial. Então a gente fica com essas duas arquiteturas aqui, processador vetorial e processador matricial, tem a ver com várias operações matemáticas. O SMP, que é esse elemento aqui, que é um multiprocessador simétrico. Depois eu tenho acesso não uniforme à memória, que é o NUMA, e por último aqui, cluster. Então eu entro aí com 4 arquiteturas para processamento paralelo, né? Cluster, NUMA, SMP, e esses dois aqui posso pensar neles como sendo um conjunto aí, né? Só que esses elementos aqui, esses 3 últimos desse lado aqui, eles ainda têm uma segunda divisão, né? Que essa representação de múltiplas instruções e múltiplos dados seria eu pensar nessas duas aqui, ó, que é as duas de baixo para cá, né? Então essas duas representações aqui é o que ele chama aí de MIMD, múltiplas instruções, múltiplos dados.
Além disso, essa representação ele tem dois tipos, ou com memória compartilhada ou com memória distribuída, que é aí que eu divido essas arquiteturas. Com memória compartilhada seria essa representação em amarelo aqui, né? Então, o que é ter uma representação, ter uma arquitetura desse com memória compartilhada? Eu tenho várias unidades de controle, então posso ter várias unidades de processamento, consequentemente. Cada unidade de controle passa algumas instruções para o processador efetuar, então essas 3 setinhas aqui. Cada processador vai efetuar as suas operações aqui, e todos esses processadores compartilham uma memória aqui. Então, esse processador aqui, esse daqui de baixo, pode acessar uma informação que está aqui em cima, né? Esse outro que está aqui em cima pode acessar uma informação que está aqui embaixo. Essa memória toda é compartilhada, né? É como se todos esses processadores aqui tivessem a mesma memória compartilhada. E o segundo tipo, que aí entra com memória distribuída, né? Quando fala distribuída, eu penso numa rede aqui, ó. Seria esse elemento. Então, cada processador, que são esses 3 aqui, tem o seu unidade de controle. Unidade de controle e aqui também. As unidades de controle passam o que fazer para o processador aqui. O processador tem uma memória local. Essa memória local normalmente é em nível de cache, né? Pode ter também uma memória principal, né? Está falando memória local, quer dizer que é local para esse processador. Pode ter aqui também essa memória RAM mesmo, então, quando ele não consegue acessar as informações, quer acessar uma informação fora disso daí, esse processador aqui poderia usar a rede para acessar uma memória local, aqui embaixo. Então, isso é com memória distribuída, né? Então, só voltando para cá, 4 arquiteturas: processador vetorial e matricial, o SMP e o NUMA, e o cluster, né? Então, com memória compartilhada, que é um dos exemplos ali que eu falei, ainda tem 2 possibilidades, né? Que são essas duas, que é o SMP e o NUMA. Aí, com memória distribuída, só uma delas, né? Então, coloquei o 4 aqui, 4 arquiteturas que a gente tem, que a gente vai ver desse conteúdo aí, e a gente vê as 2 primeiras aqui que a gente entra, são essas 2 aqui, ó, SMP e NUMA, né? Aqui uma outra representação, quando você tem múltiplos processadores, né? Então, múltiplos processadores. Cada Czinho dessa imagem é um processador. No meio, eu tenho uma memória compartilhada. Aqui, multicomputador com uma interconexão, ou seja, você tem um jeito para conectar esses computadores aí. E por último, o sistema distribuído, né? Esse C+, aí seria como se fosse um computador completo, né? Conectado à internet para trocar informações. Então, a primeira arquitetura aí, que é o SMP, e SMP quer dizer multiprocessador simétrico, né? O multiprocessador simétrico, quando você vê pela palavra simétrico, quer dizer algo que é igual. Então, vamos supor, tal pessoa tem um rosto simétrico, lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, essa é a ideia da simetria. A simetria aqui no processamento quer dizer que o tempo para acessar qualquer parte da memória é o mesmo para para todos os processadores, né? Então, aqui a gente tem uma representação desses processadores, né? Então, tem um processador aqui. Esse processador tem a sua cache level 1 e a level 2 dele. Mesma coisa aqui. Cache level 1 e level 2. Level 1 e level 2 para quantos processadores eu tiver aqui nessa organização, né? Por isso os 3 pontinhos aqui. Esses processadores estão conectados num barramento, né? Barramento é o caminho de dados que vai ligar esses dispositivos. Então, ele liga os processadores ali em cima, com uma memória principal aqui, e também com os dispositivos de entrada e saída para cá. A simetria ali, então, ela fala, ó, o tempo de acesso para acessar qualquer parte da memória
é o mesmo para cada processador, para todo processador. Então lembra do igual. Quer dizer que se esse processador está executando alguma tarefa, algum processo, e precisa acessar algo da memória, ele vai fazer esse caminho. Vai vir aqui acessar a memória, né? Pensando pela organização aí, esse processador está perto da memória, né? Você pensaria, ele vai acessar mais rápido. Não, aí que cai na ideia do igual. Mesmo um processador aqui mais longe, né, mesmo na organização física, ele vai estar mais longe mesmo, né? Então esse processador está executando alguma tarefa, algum processo, quer acessar algo da memória principal, vai fazer esse caminho aqui, vai acessar. E o tempo mantém igual. O tempo para acessar qualquer parte da memória é o mesmo para qualquer um desses processadores. Aí que vem a ideia do nome, né? Multiprocessador simétrico. Além disso, essa arquitetura vai usar o barramento de tempo, né, que é a representação dessa linha aqui, né, esse barramento é compartilhado. Então, para usar esse barramento, esse algo que é compartilhado, primeiro ele precisa solicitar, ver se o barramento está disponível, para ver se depois ele vai conseguir fazer uma troca de mensagem, né? O que eu tenho de vantagem nessa arquitetura aí? É relativamente simples, né? Porque usar o barramento é como se eu tivesse que, vou riscar em amarelo aqui, como se esse processador está usando o caminho em amarelo, até a memória. Quando esse processador aqui quer mandar uma mensagem para a memória principal, ele vai mandar uma mensagem, só que é uma mensagem de solicitação, uma mensagem como se fosse, eu quero usar o barramento compartilhado. Posso? A hora que ele tiver o acesso, ele consegue usar esse barramento compartilhado. Então isso é relativamente simples. E acaba ficando também flexível no sentido de, se eu adicionar mais um processador aqui, ligar esses processadores no barramento aqui, que seria essa linha, eu consigo trabalhar de forma simples com isso daí. Então, esse tipo de arquitetura faz com que eu consiga ter essa flexibilidade aí, certo? E uma terceira característica é confiabilidade, aí não em relação à segurança, né, em relação a problemas que podem acontecer. Problemas no caso, se esse processador aqui acontecer problema, não afeta o desempenho da arquitetura como um todo, né? Então, qual que é a ideia do SMP? Você poderia usar uma arquitetura dessa daí para rodar como se fosse várias threads, né? Lembra lá do conceito de thread? Um processo pode ter várias threads, né? Vamos supor que o PowerPoint aqui tem uma thread que só trata do que eu estou desenhando aqui em cima, né? Outra thread é para salvar o arquivo no disco, ele salva a cada 5 minutos no disco, e uma outra para fazer a leitura de entrada e saída aqui, do que eu estou digitando no teclado para avançar ou para rabiscar, né? Então, cada uma dessas threads podem estar em um desses processadores. Como o processo é um só, o processo estaria aqui, né? Todas as threads demoram o mesmo tempo para acessar a memória principal, né? Então, para um programa que está rodando aqui no processador, acessar a memória principal leva o mesmo tempo. Então, é uma das formas de organizar isso aí. Quando você tem arquiteturas mais modernas, aí você tem uma representação desse tipo, né? Quando fala lá de multicore, acaba mudando um pouquinho essa representação. Posso ter coisas unificadas aqui, que no caso é cache level 2. Né? Pode juntar essa cache level 2 em um nível só. Depois eu mostro uma imagem lá que é do material que eu tenho de arquitetura, que mostra, acho que tem uma imagem que representa a arquitetura de um i7, se não me engano, né? Então, algumas vantagens aí em relação ao SMP. Porém, ele acaba ficando limitado pelo barramento, né? Se você começa a colocar, igual aqui, está com 5 representações desse daqui, 5 processadores. Se você começa a colocar muitos processadores aqui, depende de como o seu barramento funciona, né? Depende de qual que é a capacidade dele. Se ele tiver uma capacidade pequena e você quiser colocar muitos processadores,
o barramento vai ser como se fosse um gargalo, né? Vai ser um funil, vai ser um problema na taxa de transmissão disso daí. Cada processador tem que ter a sua cache local, né? Então você tem essa representação aí de cache level 1, level 2, dependendo da arquitetura eu posso ter um level 3 para cada processador. E um outro problema aí que pode acontecer, que é o coerência de cache, né? O coerência de cache, acho que eu vou ter que tirar isso aí para rabiscar mais. O coerência de cache seria um problema desse tipo aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho a B e o C e o D aqui. Né? Está armazenado na memória principal, é algo que um processo vai utilizar. Aí eu tenho vários, posso até pensar em uma thread, né? Tem um processo sendo executado, né? E cada uma das threads do processo está sendo executada nesses 3 processadores. A thread que está executando nesse processador pega, eu quero fazer a leitura do dado AB. Em vez dele ler o dado AB daqui, ele vai pegar o AB e vai copiar para a memória local dele, que seria copiar o AB para cá. Né? Então, ele copia o dado que ele quer acessar daqui para a memória local dele nesse nível aqui, porque acessar a memória cache é mais rápido. Então, se ele tiver com o dado aqui na memória cache, ele acessa bem mais rápido. Igual os exemplos que a gente fazia lá de memória cache. Copiei o dado para cá. A thread desse processo está acessando o AB. A thread desse processo resolve mudar o Azão e o Bzão para Azinho e Bzinho. Ao mesmo tempo, a thread que está executando nesse processador, vamos supor que o ABCD aí é uma informação que pode ser acessada por vários usuários, ao mesmo tempo ela decide ler o AB também. O que ela vai fazer? Vai pegar aqui da memória principal. A hora que ele lê o AB como sendo Azão e Bzão, você já tem problema. Né? Porque você já está com os dados desatualizados. Né? É como se, pensa que o AB, vocês já estão tendo banco de dados? Acho que não, né? Banco de dados, acho que é mais para frente ainda. Né? Mas pensa lá, que você está com uma informação aqui, que é o AB. Um usuário já mudou esse Azão e Bzão para Azinho e Bzinho. Né? Então, a versão aí, a cópia desse dado, o valor atual dele é Azinho e Bzinho. Só que, como eu estou lendo da memória principal que ainda não foi atualizada, eu li como Azão e Bzão. Ou seja, os dados estão incorretos. Né? Pensa que aqui vamos colocar em valores aqui. Aqui é o saldo da sua conta, né? R$15. Aí você vai lá e paga um boleto, copia para cá, os 15, paga um boleto de R$12. Vai sobrar 3. Aqui, qual que é o saldo na minha conta? Ele vai consultar aqui, 15. Agora paga um de R$10. Né? Você já vai ter problema aí na sua conta, porque você não teria os R$10 se você considerasse esse valor aqui. Certo? Então essa é a ideia aí do coerência de cache, que é um dos problemas que pode acontecer. Certo? E a segunda arquitetura é acesso não uniforme à memória. Né? Então, a primeira é SMP. Quando ele fala aqui não uniforme, aí é o contrário do anterior. Né? O anterior era igual, não uniforme quer dizer que é diferente. Né? Ou seja, o tempo para acessar cada parte da memória pode ser diferente. Né? Então, o tempo aqui de acesso do processador depende qual região da memória ele vai acessar. Né? Então, diferentes processadores acessam diferente região de memória em diferentes tempos. Então, é como se eu pegasse aqui, esse é um computador, que é a mesma arquitetura que estava no exemplo anterior do SMP, aqui é outro, e aqui um terceiro. Então, colocando esses 3 computadores conectados, nessa organização, o que eu tenho? Level 1, então aqui eu posso ter vários processadores, Level 1, Level 2 de memória cache, memória principal, dispositivo de entrada e saída, ligado numa rede e com os outros computadores. Só que quando esse processador aqui precisa buscar uma informação, lembra lá da hierarquia de memória, né? Primeiro ele vai vir aqui
se está nos registradores, não está no registrador e vai na level 1, não está na level 1, vai na level 2 dele, não está na level 2, vai na memória principal. Não está na memória principal o dado, ele vai acessar o dispositivo de entrada e saída e vai mandar uma requisição para outro computador. Né? Vai mandar uma solicitação aqui para uma memória remota que ele pode acessar, por exemplo, essa memória principal aqui. Então, qual que é a ideia do diferente aí? Acesso não uniforme à memória. Not Uniform Memory Access. NUMA. Quer dizer que, para esse, vamos para o amarelo aqui, para esse processador acessar, fazer esse caminho em amarelo e acessar essa memória aqui, vai ser mais rápido do que se ele vir aqui para baixo, por exemplo. Então, voltando aqui, ó, o tempo de acesso do processador depende de qual região da memória que ele vai acessar. E o CC, aqui ele fala NUMA, aqui ele fala CC NUMA. Né? É porque aquele problema da coerência de cache, ele consegue tratar isso daí usando essa representação. Que a hora que ele manda uma solicitação para a memória, ele pode buscar essa informação que está nessa cache em cada um desses outros processadores. Né? Então, cada processador tem a sua própria level 1 e level 2. O nó tem a sua memória principal, ou seja, você tem praticamente um computador. Eles são conectados aí de algum formato de rede. Né? Cada nó vai enxergar como se fosse uma memória só. E a ordem de solicitação. Né? Aqui eu comentei ali, ó, primeiro vê na level 1, level 2, memória principal, não está na memória principal, vai enviar para a memória remota. Né? Aí isso daí vai ser enviado para cache da memória remota, né? De forma a tentar acessar alguma outra informação de um outro computador aqui. Então essa arquitetura aqui, por exemplo, você poderia pensar que eu tenho um processo sendo executado nesse computador, esse processo pode acessar memórias em outros locais, aqui, por exemplo, aqui também, e esse processo pode estar fazendo a mesma coisa que um outro processo aqui para ganhar tempo, por exemplo. Né? Pensa lá se você pega um exemplo do descobrir a senha por força bruta. Né? Eu vou tentar descobrir uma senha de 6 caracteres, você vai começar com tudo A, depois muda só o último lá, 5A e um Bzinho, e aí vai, isso daí vai dar muito trabalho. O que você pode fazer? Organizar isso daí de modo que uma parte seja feita em um computador, mesmo com vários processadores, uma outra parte aqui e uma outra parte aqui. Né? Então você está pensando em fazer um processamento paralelo nesse caso aí. Ainda pode ter alguns problemas nisso daí, quando você tem muito acesso à memória remota. Né? Aqui. Ou seja, se toda hora esse computador aqui precisar vir aqui embaixo acessar essa memória, você está usando muito a rede, você está dependendo muito da rede, e essa rede pode ter problema de atraso nisso daí. Né? Então você entra com problema porque você está usando muito a memória remota. Aí. E disponibilidade, se você perde isso daqui, ó, você perde a rede, né? Você perde a forma de comunicação entre esses computadores, você não consegue fazer mais nada. Né? Então acaba resolvendo algum problema, mas se você resolvendo o problema, por exemplo, de processamento, né, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo de forma paralela, mas você acaba ficando dependente da rede aí como um todo. Né? Essas arquiteturas, vou até achar a imagem lá que eu comentei aqui para vocês. Aqui. Do multicore lá. Ó, aqui algumas organizações pensando no multicore aí da vida. Ó, um embarcado, né? Um ARM11 aí, ó, MP Core. Então, o que você tem? Você tem uma cache level 1 dedicada. O que é algo dedicado? A cache level 1, que é essa representação, é exclusiva para esse núcleo. Né? Mesma coisa, tem um outro núcleo aqui,
A cache level 1 é exclusiva para esse núcleo. A cache level 2 está separada do processador e depois você tem a memória principal. Isso nesse ARM aí. Um Opteron aqui, devem conhecer isso daí, da AMD, você já tem uma arquitetura diferente, onde a cache level 2 está incorporada dentro do processador, né? E dedicada, ou seja, exclusiva para cada núcleo, né? Uma representação já diferente. Se você pega aqui um exemplo de um Core Duo, né, o C, você tem uma cache level 2 agora, ó, desse formato aqui. Ou seja, a cache level 2 é compartilhada entre todos os núcleos do meu computador, né? E se você pega o i7, né, que é o último aqui, ó, você tem já 3 níveis de memória cache. Os 2 primeiros dedicado, né, então seria esse level 1 e esse level 2, e o level 3 compartilhado entre todos os núcleos, né? Isso daqui faz com que você tenha mais níveis de memória no processador, ou seja, você tem mais memória, né? Se você pensar no tamanho da memória cache como um todo, uma arquitetura desse daqui com 3 níveis, você vai ter mais memória. Ou seja, se você tem mais memória, é mais fácil que um dado aqui da memória principal, sei lá, o ABCD, é mais fácil que a hora que você jogue ele para cima, ou seja, carregue ele para memória cache level 3, level 2, ele fica armazenado em uma dessas memórias aqui. Então eu vou fazer esse acesso de forma mais rápida, né? Além de outras questões relacionadas à execução das tarefas, né? Aí você vai ter características, por exemplo, na arquitetura do i7, até na arquitetura aí do Core Duo, por exemplo, características relacionadas à execução das instruções, por exemplo, técnicas de pipeline, né, que é na hora que você vai executar uma instrução para tentar fazer coisas em paralelo, né? Quando a gente fala de nível de SO, lembra que eu falei lá, se você tem um computador com um processador só, você não vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Lá no começo das aulas. Se aqui eu só tenho um processador, ou eu vou estar executando um processo por vez. Só que isso num nível mais alto. Se eu vou para o nível de arquitetura, eu consigo falar que eu tenho várias coisas sendo feitas ao mesmo tempo, porque executar uma instrução não é só fazer uma coisa. Desculpa. Executar uma instrução depende de várias tarefas. E a hora que você vê no nível lá embaixo, lá próximo do hardware, você consegue dividir essas tarefas em várias partes. Então, essas duas primeiras arquiteturas aqui, deixa eu só voltar lá. Aqui. Então, as duas primeiras, que é o SMP e o NUMA. Aí, como só tem mais esse é o último material, pois tem aqui processador vetorial e cluster, né, e aí a gente termina o conteúdo, né? Daí eu parei aqui, né, não tem mais coisa aí que é esse conteúdo, mas lembrando que às vezes eu quase não falei nesse material sobre, não falei de processo, não falei de sistema operacional, mas a hora que eu falo, eu estou executando alguma coisa aqui, tá? É um processo que está executando. Eu estou executando outra coisa aqui. Ou você tem um processo com 2 threads, ou 2 processos, cada processo sendo executado em um processador, né? Então, aqui você tem que... Eu estou comentando mais de arquitetura do que de sistemas operacionais. Só que por trás dessa arquitetura tem o sistema operacional que está funcionando. Você vai ter, por exemplo, um escalonamento. Se é 2 processos, um aqui e um aqui, o sistema operacional precisa fazer o escalonamento 2 vezes. Para esse processador eu vou escalonar para esse processador eu vou escalonar outro. Gerenciamento de memória aqui, mesma coisa. Você tem que controlar isso daí para cada processador, né? Então, as falas desse conteúdo aqui é mais puxando para a arquitetura, mas tem o sistema operacional por trás, né, que acaba explicando mais a arquitetura mesmo, certo? Então, já coloquei aqui, só descrever, as 2 últimas aulas aí, descrever como que é a execução dos processos, né? Então, eu até coloquei aqui em uma arquitetura SMP, uma arquitetura NUMA, né?
Coloquei o material aqui, ó, né? Tá aqui, e lá no material da disciplina, lá nos arquivos da disciplina, já está disponível também, certo? Então, amanhã a gente já finaliza isso daí. Faltam essas duas arquiteturas aí para mostrar, e tem mais umas coisinhas lá no final dos slides aqui que relaciona lá com redes, certo? Penúltima aula hoje aí, ó. Então é isso. Por hoje só finalizar.